a cabeça é um pouco lenta, né? Mas nós já fomos em maratona representar o Brasil no Canadá, no Japão, cheguei agora, antes dessa pandemia, cheguei da Austrália. Então eu gosto de Bíblia. Nós vamos ver aqui algo. Quem não trouxe lápis ou caneta e um papel, vai sentir falta. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 17. São assuntos não comentados, ou poucos comentados. Capítulo 17. Aquele abençoado daquele. Mas tem problema. Amém. Meus amados irmãos, capítulo 17 do segundo livro dos Reis, História. Versículo 24. O rei da Síria leva para Samaria, ou Samaria, muitos estrangeiros. Olha bem. Capítulo 17, versículo 24, amém? E o rei da Síria trouxe gentes de Babel, de Cuta, de Ava, e de Amate, e de Servafaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio das suas habitações, ali, não temeram o Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões que o matava. Algum deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: agentes que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que o mata, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, que ele vá e habite lá, e ensina o costume do Deus da terra. E veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e ensinou como devia temer o Senhor. Amém? Meus amados irmãos, alguém acompanhou ali? É uma história longa, muito longa, mas eu vou resumir. 722 anos antes de Cristo, Israel é levado para a Babilônia, para a Síria. Eu sou uma pessoa, assim, pregador zero, porém, muito viajado. A gente já passou em 49 países. Eu vou deixar aqui, para alguém tiver curiosidade, é um dos passaportes, eu tenho 9, mas aí você vai ver de muitos países aí. Bom, meus irmãos, primeiro, esses crentes, ou esses israelitas, que saíram do Egito, nasceram no Egito, e lá foram escravizados 430 anos. Olha, eu conheço o Egito por cima e por baixo. Eu fui 3 vezes no Egito, 4 vezes em Israel. Então, da onde nasceram até chegar na terra prometida, Canaã,
dá aproximadamente 900 a 1.000 quilômetros. Hoje tem asfalto, mas nesta época era somente deserto, lugar montanhosos, lugar seco, lugar muito árido, lugar sem água, sem pastagem, só deserto. Israel vem sem conhecer a terra. Por quê? Quem foi para lá levado foi José, não foi? E depois desceu 66 pessoas da linhagem de Jacó, de Israel, certo? Até então a nação de Israel não tinha nome. A nação de Israel surge com Jacó, aquele que luta com Deus no vale de Jaboque. Então lá ficou esse povo 430 anos. Meus irmãos, no Egito não chove. Não sei se algum dos irmãos já tiveram no Egito, mas quando vai chegando, mesmo em voo, 400 quilômetros antes de chegar na capital, em Cairo, você vê a poeira, porque não chove, então a poeira fica no espaço, é vermelhado. Quem já viu assim uma chuva que vem com muito vento, que toda a região fica vermelha de poeira? O Egito é aquilo ali. Entra anos e sai anos. Porque não chove. Por que que José ficou famoso? Porque José chegou no Egito, ele levou a bênção que era de Israel, ele levou para o Egito. Porque os próprios irmãos da igreja o venderam, e os próprios irmãos carnais. E a Bíblia diz que Deus era com José. No Egito não chovia, e agora José... Mas está escrito na Bíblia que o Egito não chove? Tá. Deuteronômio, dá uma olhada. Deuteronômio, eu não sei se é 11:10 ou é 10:11. Quem vai ler? Me ajuda aí. É Deuteronômio. É só curiosidade. Deixa eu ver. Ou é 10:11? É essa. Isso aqui é 11:10. Porque a terra em que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, que ensemeava a tua semente e regava com o teu pé como rega uma horta. Tudo no Egito é irrigação. Mas no versículo 12, está dizendo assim: mas a terra para onde vocês vão, põe aí para ver, verso 12. Mas a terra que o Senhor teu Deus tem cuidado aos olhos do Senhor teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. É terra que bebe água, é isso? Terra que bebe água. Qual é esse versículo que fala aí? Israel chove, o Egito não. Então nós vemos aí que lá no Egito é o 11:11. Mas a terra que passais a possuir, eles não tinham possuído, ainda ia possuir. É terra de montes e de vales, e chuva do céu beberá as águas. Então, meus irmãos, esses dias um repórter me perguntou em Rondônia: o senhor é a favor ou é contra a reforma agrária? Eu disse: sou a favor. O primeiro a fazer reforma agrária foi Deus. Tirou o povo que não tinha nada, que era escravo, certo? Aleluia! Tirou o povo que não tinha nada, que era escravo no Egito, e deu a melhor terra. Então nosso Deus, Ele tem o melhor para aqueles que o servem, para aqueles que o adorem, para aqueles que o glorifiquem, exalte e enaltece o seu nome. Então José ficou conhecidíssimo, por causa
que ele fala que vai chover quantos anos? 7 anos. Nunca teve colheita no Egito, irmão. Eu tive a última vez agora em 2013, né? Ainda continua tudo sendo irrigação pelo Nilo, pelas águas do Nilo, tá? Para quem não conhece o Nilo não perde nada para o rio Amazonas, tá? Em extensão, não em quantidade de água, mas em extensão, e tem lugar que o Nilo dá 4 quilômetros, 5 quilômetros de água, certo? E há um segredo, não chove nesta região. Então não tem explicação. Então quando José saiu, ou morreu, ou antes de morrer, José reúne os crentes da época e disse: eu estou indo embora, mas o Deus que vocês servem, que nós servemos, vos visitará. E nos tirará daqui e levará para a terra de Canaã. A terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó, os nossos pais. E José diz: quando eu morrer, eu não quero que vocês me enterram como enterram um faraó, como enterram um governador, um deputado, um senador, lá nas pirâmides. Não, eu quero que embalsamem o meu corpo. Pode ver o último versículo do Gênesis. O Gênesis começa Deus criando e termina um caixão no Egito. O último versículo do Gênesis. E José falou: eu quero que embalsamem o meu corpo, porque quando vocês for para a terra de Canaã, eu quero ir junto. Eu quero ir com vocês. Eu não quero nem ser sepultado nesse Egito, porque Deus tem coisa melhor para nós. E no último capítulo do Gênesis, o último versículo diz: e embalsamaram o seu corpo e puseram num caixão no Egito. Do dia em que José morreu até o dia em que Israel sai a terra prometida, demora 370 anos. Meus irmãos, desculpa sem ofender a sensibilidade de ninguém. Hoje nós temos uns crentes que se ele vir orar de manhã e Deus não responder à tarde, ele não vem mais na igreja. Desculpa, tu não é crente, tu é um banana. Esse povo acreditava 430 anos, nós um dia vamos voltar para a nossa terra. Um dia Deus vai nos visitar. E alguém às vezes perguntava, eu tive no museu em Cairo, e quem sabe quem passava, as crianças que nasceram depois da morte de José, quem sabe perguntava: quem é esse José? Ah, ele foi um prisioneiro, foi vendido pelos seus irmãos, veio como escravo, mas aqui tornou-se governador. Mas por que o corpo dele está aí, embalsamado dessa múmia? É porque ele não quer ser enterrado no Egito, ele quer ir para Canaã. E quando nós lemos a Bíblia, Israel teve que levar o corpo de José, não teve? Aleluia, foi o cortejo fúnebre mais demorado, da hora que morreu até a hora de ser sepultado, quase 380 anos, o corpo de José queria ser enterrado, porque ele sabia o dia que fazer o sorteio da terra, e a terra que for sorteada aos meus filhos, eu vou ser sepultado lá. Sabe o que é isso? É crente que acredita, além desse teto, além das nuvens, além do céu, que há um Deus, aleluia, que vai voltar para arrebatar a igreja. Ficou lá. E quando Moisés, depois de muitos anos, sai, José, lembraram, fizeram uma reunião, onde em toda a casa, no egípcio, havia uma morte, a morte dos primogênitos, entre os animais, aleluia. Moisés disse: vai lá no museu e pega o corpo de José, pega os ossos dele,
mas nós vamos ter que levar esse crente. Ele fez um juramento, que mesmo depois de morto, ele queria voltar com o povo. Então, meus irmãos, esse povo chega. Eu vou resumir, e tornar resumo outra vez. Esse povo sai de um lugar de crise financeira. Para quem não sabe, a capital em Cairo é maior do que a capital em São Paulo. Tá? As casas são todas de prédios pintados da mesma cor, por causa da terra, dos vendavais de areia que vêm. Então, meus irmãos, esse povo sai da miséria. Era escravo. E vai para uma terra que Deus possuiu, que disse que era uma terra que manava leite e mel. O crente tem que tomar cuidado. Mesmo que um dia Deus prospere a tua vida espiritual ou material, esquece que você era escravo. Que era escravo do pecado. Era escravo da idolatria. Era escravo da bebida, da prostituição e etc. Aquele que libertou é dono da casa. Então Israel chega. Quando você vai chegando tanto de voo como de ônibus, quando você vai chegando, você anda aproximadamente 400 quilômetros, e você não vê uma fonte d'água. Não é essa facilidade que nós temos aqui. Ali tem um córrego, ali tem um ribeirão, ali tem uma lagoa, ali tem uma represa. Não, lá não tem. Certo? Quando você vê falar da fonte de Mara, no deserto de Sur, você acha que é do tamanho dessa igreja, você acha que é, né? Não. Quem lembra daqueles tachos antigos de fritar a banha do porco? Quem lembra? A maior fonte é do tamanho de uma expressão daquele tacho, que tem um pouquinho d'água. Aquilo lá, Deus abriu aquele oásis naquele momento para matar a sede do povo, porque Ele é Deus que abre, Ele é Deus que constrói, Ele é Deus que opera no deserto para matar a sede do povo. Então, meus irmãos, não tem água. Depois você anda mais 70 quilômetros, chega em Elim. Também tem as palmeiras, tem as fontes d'águas, mas já estão secas, tá? E aí tem o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, que vai costeando, mas é água salgada. Então Israel chega, aí chega onde? Para entrar em Canaã, tem que atravessar qual rio? Quem se lembra? O Jordão. O Jordão está em Jericó. Aí atravessou Jericó, já entra em Israel, na terra prometida. Tá? Aleluia! Nem o mesmo Moisés que conduziu o povo não entrou na terra, porque morre a 28 quilômetros, aproximado 40 quilômetros de Jericó, 25 quilômetros da planície ali dos Moabitas, lá no Monte Nebo, ele vê, de lá você vê 40 quilômetros ou mais 70 quilômetros, você vê Jerusalém, tá? Hoje, porque não tem poluição, não tem fumaça, você está me entendendo? Aleluia! Nós não vemos tantas estrelas aqui por causa da poluição. Israel, você vê cometa, você vê até a estrela boreal, quem conhece a estrela boreal? Então não há tempo, meus irmãos. Israel vem e entra na terra prometida. Uma terra que produz até hoje. Uma terra de palmeiras, aonde tem muitas palmeiras que servem de alimento, como as tamareiras. Quando você canta aquele hino, debaixo de uma grande tamareira, você fala, que será que é essa árvore, hein? Que galho que seria ter? É um coqueiro. A tamareira é um coqueiro.
enorme, igual um pé de coco da Bahia, sabe, um coco baiano, só que em vez dele dar pequenos, grandes coco, ele dá pequenos cachos, que vêm quase até o chão, com cocos pequenos, que é um verdadeiro doce, vitamina do deserto. A terra é salgada e o coco é doce. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluias! Agora pensa, para quem era escravo, não tinha nada, agora reparte as terras, cada um toma uma terra em herança e começa a plantar. Deus falou, vocês plantam quantos anos? 6 anos. Mas no 7º ano, não planta, que é para a terra fazer o quê? Descansar. E o que nascer na tiguera ou na soqueira é para o empregado teu, é para o teu funcionário. E o rabisco da vinha e o rabisco das oliveiras, aleluia, não é para vocês, rico, é para os pobres, que eu quero também abençoar eles. Mas Israel chegou e plantou 490 anos sem a terra descansar, certo? E quando deu 490 anos, Deus cobrou de uma vez só. Se divide, irmão, não leva mal não, eu não tenho estudo, eu tenho 15 dias de escola, tá? Eu aprendi a ler a Bíblia, certo? Israel, 490 anos, a terra tinha que descansar quantos anos? 70. Deus cobrou de uma vez e leva eles para o cativeiro babilônico. Da onde eles foram a Babilônia, dá 1000 quilômetros, eu tive até na beira do rio, sabe? Tanto nos rios que eles ficaram, e fui até a Nínive, e fui até, dali eu passei, fui até ao Irã e ao Iraque, conhecemos toda a Jordânia. Eu só não prego, mas conheço bastante, eu gosto de conhecer. E ali, meus irmãos, Israel entra para enriquecer. Mas pensava que Deus, a palavra de Deus, sabe por que muitos crentes não prosperam? Sabe por que muitos crentes se apostatam da fé? Porque ele não crê na palavra. Ele acha que o inteligente dele, a sabedoria dele é maior do que a sabedoria da Bíblia. A Bíblia não cai por terra, a palavra de Deus não cai por terra. Aleluia! Jesus diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, aleluia, é para sempre, é para sempre. E chegaram os anciões e disse, não, vamos plantar. Que negócio de 6 anos nada, rapaz. A terra é nossa. Mas e a Bíblia? Que negócio de Bíblia, rapaz? Hoje não é assim? Mas, rapaz, menina, tu cortou teu cabelo. O cabelo é meu. Faço o que eu quero. Mas, rapaz, tu tá jogando bola. Você não é crente? Eu faço da minha vida o que eu quero. Tá bom. Vai perder o céu? Tudo bem. Quer ir para o inferno? Que vá. Aleluia. Guarde a palavra. 70 anos depois, 490 anos depois, é invadido pelos assírios. Deus chegou a dizer pela boca de Jeremias que Nabucodonosor seria servo dele. Por que servo? Porque ia executar o juízo da palavra e levar os crentes prisioneiros. Não há tempo. Era a única cidade na região que tinha água encanada. Porque o rei Zedequias tampou o ribeiro de Gion e fez as águas com os aquedutos e os canos naquela época e trouxe a água para dentro da cidade. E agora esses crentes que estavam bem de vida, teve que deixar tudo e voltar novamente a ser o quê? Escravo. Perder as casas, perderam todos os seus plantios, todos os seus animais, e foi para a beira
do rio em três grupos, da linhagem. Deixa eu fazer uma pergunta para cá, porque para cá vai ficar difícil. Daniel era da linhagem de qual rei? Quem sabe? Não é uma boa pergunta? A Bíblia não diz, no livro de Daniel, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, que Daniel, Misael, Azael e Azaria era da linhagem real? Então, de que rei? Se fosse para uma maratona, de que rei? Não. É que a gente não lê Bíblia, é problema. Aleluia. A gente não lê Bíblia, irmãos. Eu já li isso aqui 65 vezes lendo. Agora tem livro desse que eu já li 100 vezes. Sou apaixonado. Quando eu saí da cadeia eu não sabia ler. E eu pedi para Deus me ensinar a ler. E a minha leitura, graças a Deus, é muito boa. Aleluia. Porque aprendi, aleluia, pela palavra de Deus. Desculpa sem ofender a sensibilidade de ninguém. Ter Bíblia e não ler é a mesma coisa de ter pente e ser careca. O que adianta ter um pente e careca? Ter Bíblia e não ler é a mesma coisa de querer ser cantor e não ter voz. Ter Bíblia e não ler é a mesma coisa de querer ser atleta e não ter perna. Jesus diz: conhecereis a minha palavra. Aleluia. Então Israel, aqueles 4 moços eram da linhagem de quem? Do rei Ezequias. Quando Ezequias mostra toda a casa do tesouro, toda a riqueza, as armas de guerra, chega o canela de fogo Isaías. Isaías disse mais ou menos isso aqui. Vamos lá? Está onde, pastor? Na Bíblia. Aleluia. Quem sabe um dia eu volto para fazer uma maratona. Aleluia. Olha bem, eu vou só deixar para vocês ler. Capítulo 20 de 2 aos Reis. Capítulo 20, versículo 6 em diante. Quer põe ali, porque senão alguém vai falar: ai, está na Bíblia, eu nunca li. 2 aos Reis, capítulo 20, verso 6. Nós vamos descobrir de quem, da linhagem de quem era Daniel. Olha bem. Aleluia. É isso mesmo. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei Assíria te livrarei, e a ti, que é esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Continua. E disse mais a Isaías: toma uma pasta de figo, toma. E tomaram e o puseram sobre a chaga, e ele sarou. Agora vamos lá. Foi quando ele mostrou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? Né? E ele disse: ao terceiro dia subireis à casa do Senhor. Aqui ele estava doente. Ele ficou doente, porque ele mostra, não é? Todo o tesouro. Depois, ele sara da doença. O rei assírio, não, dependendo do presente, não receba. O rei da Síria trouxe um presente, mas veio para especular, veio para esquadrinhar, veio para observar o que tinha em Israel. Trouxe um presente porque ele estava doente, deu um presente. Quer ver? Agora voltamos. Isso aqui ele estava doente, não estava doente? Ele sarou. Agora, capítulo 20, versículo 12. E naquele mesmo tempo enviou Merodach Baladã, ou Balada, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Olha, o cara traz um presente para descobrir o que tem em Israel. Coloca lá. E Ezequias lhe deu ouvido.
E lhe mostrou toda a casa dos seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias, os seus melhores ungüentos, a sua casa de arma, e tudo quanto achou no seu tesouro. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, e nem em sua casa, e nem todo o seu reino em seu domínio. Quando ele acabar de mostrar, chega o canela de fogo. Quem é que chega? Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequiel e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito longe, de uma terra remota, vieram da Babilônia. Versículo. E disse ele: que viram em tua casa? É uma pergunta, é um ponto de interrogação. E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Vamos lá. E disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Você acha que você fez vantagem, né? Vamos ver agora? E eis que vem dia, em que tudo quanto houver em tua casa, em que entesourar os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Agora nós vamos descobrir quem são os filhos. Ainda até os teus filhos, que procederes de ti, e que tu gerares, tomarão para que seja eunuco na praça do rei da Babilônia. Está escrito? Então Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel era da linhagem, era da genética do rei Ezequias. Tá? Então quando chegaram na Babilônia, por ser da linhagem real, põe Daniel, se for possível, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, só para clarear a mente de alguém, não a minha. E no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Sitiou quer dizer toma posse, estado de sítio. Quem sabe o que é estado de sítio? Levanta a mão. Estado de sítio, ninguém entra, ninguém sai, ninguém venda, ninguém compra. Estado de sítio. Vamos lá. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Sinar, e para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Pegou, meus irmãos, desculpa, isso aqui um dia foi consagrado a Deus, sim ou não? Instrumento de igreja não é para trocar em carnaval. Instrumento de igreja não é para tocar, meus irmãos, em noite de balada. Isso aqui foi consagrado a Deus. Ele pegou os utensílios e levou para os deuses. Agora o verso 3. E disse o rei Aspenaz ao chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem de quem? Real, dos nobres. Quem era ele? Vamos lá? Aleluia! E vieram o jovem, que houvesse sem defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendido em conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fosse ensinado na letra e nas línguas dos caldeus. E quem era eles? Aleluia! Vai pondo aí que você vai ver. E lá levaram, meus irmãos, Daniel, Azael, Misael e Azaria, da linhagem do rei, para cumprir a profecia de Isaías. Vamos correr, que eu nem comecei. Aleluia. Esses 3, 4 jovens mudaram o comportamento da Babilônia. Meus irmãos, os 3 profetas do cativeiro teria que ser solteiros. Quem sabia? O senhor sabia? Então vamos aprender Bíblia. Por que não podia casar? Porque Deus ia ter ciúme, ele e a esposa. Deus falou, você é meu.
A hora que eu te precisar, eu preciso. Você não tem que ter mulher, não. Para Isaías, Deus falou, para Jeremias, porque era 3. Daniel, você encontra Daniel casado? Não. Quem casou? Um teimosinho. Quem era ele? O rei Ezequiel, o profeta Ezequiel, que era o profeta dos pobres, na beira do rio Quebar. Certo? Ele casou. O que Deus fez com a mulher dele? Quem se lembra? Quem lembra? O que Deus fez com a mulher dele? Ele casou, mas o que Deus fez? Um dia Deus falou para ele, ó, o que você gosta, o que você ama, o que você aprecia, eu vou tirar num golpe. E eu não quero que você chora, não quero que você resmunga, nem veste roupa preta de luto, e nem deixa de usar um sapato. Ele disse, falei de manhã, quando foi à tarde, Deus matou minha mulher. Vamos lá? Vamos ler isso? Para Jeremias, não poderia casar. Deus falou, se você casar, eu mato tanto a tua mulher, como mato teus filhos, tá? Aleluia. Vamos lá em Jeremias, depois nós vamos lá. Vamos ver se Jeremias podia casar? Aleluia. Foi um assunto que Deus me deu na estrada, então eu nem amontei esqueleto, nada. Põe ali para mim fazendo um favor. Capítulo 16 de Jeremias, vamos ver se ele podia casar. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomará para ti mulher, nem terás filhas neste lugar. Por quê? Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas em que nascer neste lugar, e acerca das suas mães que o tiver, e os seus pais que gerar nesta terra. O que eu vou fazer, Deus? Vou matar. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada, pela fome, e serão consumidos seus cadáveres, e servirá de mantimento às aves do céu, e os animais da terra. Agora, Daniel era solteiro, Jeremias, Deus falou para ele que não poderia fazer o quê? Casar. Vamos ver agora Deus matando a mulher do rei, do profeta Ezequiel. Aonde está escrito, pastor? Na Bíblia? Aleluia! Vamos ver se eu encontro. Eu sei que ele falou de dia, quando foi à noite, Deus matou a mulher dele. Falei para você não casar, você é teimoso, você é um crente que me dá trabalho, e agora tem que ficar matando, para ver se você fica somente para me servir, para me adorar. Para mim é o capítulo 24, não sei. A gente já está velho, com 70 anos, não lembra muita coisa não. Capítulo 24, versículo 18. Olha bem, versículo 15, põe o verso 15, nós vamos só para curiosidade. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentará, nem chorará, nem correrão as tuas lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomará o luto por mortos, ata o teu tumbante, coloca nos teus pés o teu sapato, e não rebolsará o pão dos homens, e não comerá. Vamos ver agora? Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher.
era para ficar somente para servir a Deus. Não poderia se envolver com os prazeres da carne. Porque Deus falou, vocês vão ser a minha boca. A hora que eu precisar de vocês, vocês não tem mulher para ficar pedindo sapato e nem sandália. Não, a hora que eu quiser que você fique debaixo de uma árvore, você vai ficar, porque você vai trabalhar para mim. Você será o meu porta-voz. Meus irmãos, este povo, então, 3 grupos. Porque Jeremias não foi para a Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém, cuidando das vinhas com os pobres e algumas coisas como empregado. E para os pobres que não foi para o cativeiro, tinha como profeta Jeremias. Para os que foram para o cativeiro, para a beira do rio Quebar, com barraco de lona, tive na beira do rio Quebar. Tinha um profeta. Quem era ele? Ezequiel. E para os magnatas, para os ricos, vamos dizer, para a linhagem mais rica, que ficar entre os muros de Babilônia, tinha como profeta quem? Daniel. Deus não despreza ninguém, mesmo em momento difícil. Bom, vamos lá. Esse povo, onde eu li lá no capítulo 17, agora que eu ia começar. Capítulo 17, segundo aos Reis. Quando levou esse povo para a Babilônia, foi alguns milhares de israelitas. E foi habitar, meus irmãos, na cidade chamada a Cidade dos Medos, na beira do rio Ala, lugar terrível, aonde os corpos das crianças que morrem jogam dentro do rio até hoje para não sepultá-los. Para lá foi Israel. Quer deixar uma cidade que tinha água encanada, casas boas, e agora voltar novamente para a cabana? Por isso, quando eles chegaram lá, pegaram as harpas, os instrumentos, e penduraram nos salgueiros, que é um salgueiro, chamado Árvore Chorona, que dava na beira do rio. E eles dizem, nós não vamos cantar mais. Não vale a pena ser crente, porque nós estamos sofrendo. Só que eles não obedeceram a Deus. Eles foram embora. Abre aí 2 aos Reis, capítulo 17, versículo 24. Aí de lá, o rei assírio, o rei Salmanaser, queria, porque as igrejas ficou abertas, sem ninguém. Suponhamos que hoje, tirasse o povo desta cidade, esse templo ia ficar aqui. E essa área não pertence ao governo do estado, e nem ao prefeito da cidade. Essa área é de quem? É de Deus. Não foi consagrada essa casa para Deus? Deus está aqui, você não está vendo, mas Ele está aqui. O senhor tem certeza, pastor? Porque se Ele não estiver aqui, eu vou embora. Aleluia! O próprio Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Eu estou no meio para curar, para renovar, para visitar, para batizar, para restaurar, levantar, ajudar. Então Ele está aqui. Um dia Deus falou para um crente, faz um favor, antes de você entrar na minha casa, você toma banho, tá? Do jeito que você vem sujo lá, desculpa, vou usar uma expressão, porém é bíblico. Você não troca nem a roupa íntima, nem a tua cirola você troca. E você entra dentro do meu santuário. Por favor, toma um banho. Porque eu já matei os seus 2 filhos. Tá? Quando eles trouxeram fogo estranho, eu matei Nadab e Abiú. E eu mato você também. Mas Senhor, mas eu estou entrando sozinho na igreja. Eu estou na igreja. Por cima da nuvem do propiciatório, eu estou na igreja. Desculpa, meus irmãos, hoje você vê a igreja por aí, até 9 horas é culto, depois das 9 horas é baile, e lâmpada de toda cor vai. Aqui, isso aqui não é centro de espírita, isso aqui não é umbanda nem quimbanda, isso aqui é onde Deus cura, aonde Deus restaura, aonde a presença de Deus é real.
Você toma banho? Você troca a tua roupa? Tá? Meus irmãos, quando fez a tenda, Deus, está lá no livro, acho que de Êxodo, Deus falou, coloca uma pia, coloca uma pia, coloca uma pia, coloca uma pia e um espelho. Para quê, Deus? Para as mães lavar a mão delas e a mão das criancinhas, para não sujar a minha casa. E para que o espelho? Para elas pentear o cabelo. Eu não quero uma igreja bagunçada. Aleluia. Deus é zeloso. O povo foi embora. Mas a igreja ficou lá. E agora o povo que veio da Síria, cada um tinha um demônio, um ídolo. E queria colocar os ídolos dentro da igreja. Deus não tinha um diácono, nem um cooperador. Deus foi lá e falou para os leões, dá para vocês trabalhar para mim? Trabalhar do que, Deus? É que eles querem introduzir as imagens, os ídolos, dentro da minha casa. O meu povo foi embora, mas a minha glória está na casa. A minha presença está na casa. Oh Deus, o que nós temos que fazer? Só matar, para que eles não introduzam os ídolos dentro da igreja. Quer ver? Eu vou voltar lá. Não há tempo, a hora já foi. Aleluia. Eu volto aqui um dia, nem que for de a pé. Aleluia. Olha bem, irmão. Cada povo desse tinha um demônio. Quer ver? Capítulo 17, versículo 30. Põe lá. 2 Reis, capítulo 17, versículo 30. E os de Babel fizeram Sucote, Benote. E os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os servavitas queimavam os seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deuses do Sejafaim. Eles queriam implantar isso lá em Israel, porque Israel foi preso e lavado lá para a Babilônia. E lá da Babilônia eles queriam trazer todo o costume. Tem crente que quer pôr costume dentro da igreja? Tem crente bardoso dentro da igreja? Eu faço o que eu quero. Quem manda na minha vida? Você manda na tua vida da porta para fora. Da porta para dentro tem Deus que manda. Da porta para dentro tem Deus que dá ordem. Eu acho que eu só vou vir só essa vez, pelo jeito. Aleluia! Aí Deus falou com os leões, não deixa, matam, mas não deixa eles introduzir as imagens dentro da minha casa. E nós lemos, agora volta o capítulo 24, ou capítulo 17 de 2 aos Reis, é esse versículo 24 a seguir. E o rei da Síria trouxeram gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servafaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Vamos lá? E sucedeu que no princípio das suas habitações ali, não temeram o Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões, que o mataram algum deles. Pelo que disseram e falaram ao rei da Síria, dizendo a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões, e eis que mata, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. O que é que nós estamos fazendo aqui? Cultuando o nosso Deus. Não é cultuado com vela, não é cultuado com aromático, e nem com rosa, e nem com sal grosso. O nosso Deus é cultuado com aleluia, com glória a Deus, com línguas estranhas, com cântico espiritual. Este é o culto do Deus da terra. Aleluia! Você está entendendo? E eu estou correndo por causa das horas. Eu nunca terminei um sermão e não é hoje que eu vou terminar. Eu estou dando um estudo na nossa igreja, faz 1 ano e 4 meses, sobre a vida de José. Estou no meio.
Versículo após versículo. Sou apaixonado em ensinar. Eu só não sei, mas eu gosto. Aleluia. Aleluia. Em poucas vezes na Bíblia você vai encontrar esta palavra. Culto. Culto. A gente fala, vamos no culto? Mas me mostra no Gênesis. Não tem. Você só vai encontrar nesse livro. E os leões estavam lá, guardando a casa de Deus, né? Porque os leãozinhos, meus irmãos, os leãozinhos quando pequeno, quando os leãozinhos é pequeno, eles oram, não ora? Ora não. Os leãozinhos oram ou não? Complicou. Meus irmãos, eu tive algumas vezes na África, e nem toda vez a leoa, porque o leão é forgado, ele não caça, ele só quer comer, forgadão. É igual aqueles maridos que não trabalham. Mas nem toda carreira a leoa consegue pegar a caça. E os filhotinhos estão lá guardados num lugar, para que outros animais não pisam e não matam. E a mãe vai, e vai daqui a 40, 50 quilômetros, não traz nada. Aí quando os bichinhos veem que vai morrer de fome, eles começam a falar com Deus. Quer ver? Salmo 104, versículo 21. Se não mudou, deve estar por lá. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus busca o seu sustento. Aleluia! Quando pequenos, eles clamam a Deus. E quando adulto, trabalha para Deus. Hoje nós só queremos, Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma casa melhor, eu quero uma sandália cara. Deus, eu não vou dar nada, nem um glória a Deus você dá, nem um aleluia você dá. Você nunca foi dizimista, você nunca deu uma oferta, nunca ajudou a obra missionária. Porque tem crente, meus irmãos, quer negociar com Deus na velhice. Esse dia meu filho reclamou, pai, o senhor já notou que cada 5 anos o senhor acaba uma caminhoneta, o senhor tira uma caminhoneta zero e acaba com ela? Falei, e daí? Falei, se eu pudesse eu ia com 2. Não quero deixar nada para o anticristo. Faz a obra, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu morava debaixo da ponte, eu comia do lixão. Aleluia. E ele falou, vem cá miserável, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho algo na tua vida. O Deus que muda a história está aqui nesta noite. Ele quer mudar a tua história. Certo? Nós não fazemos nada, só sabemos reclamar, murmurar, espraguejar. Faz uma festa na igreja, o pastor diz, quem dos irmãos pode dar um pacote de arroz? Eu não vou dar. Mas é o primeiro que vem comer. Também não vem. Então não vem. A minha Bíblia é clara, quem não trabalha também não come. Fica em casa, passa à vontade. Desculpa a minha liberdade. Tem crente na igreja que no certo, irmão, era para falar para ele, senta no chão, senta no chão. Mas por quê, pastor? Senta no chão e a lâmpada do lugar dele apaga. Mas por quê? Ele nunca dá oferta, não dá dízimo, ele não ajuda a igreja em nada. Aleluia. E depois reclama, a igreja não vai, esse povo não vai. Se contar com você, tem que fechar as portas. Nós vamos aprender com os leões. Os leões guardavam. Aleluia. Os leões vigiavam. Zelava da casa de Deus. Meus irmãos, desculpa, quem é que toma conta desse som aqui? Quem é que toma conta? Está aqui? Quem é que toma? Está lá. Tem lugar que tem que sair, tem que meter um cadeado. Eu estou mentindo, irmão? Arranca as teclas,
arranca todos os botãozinhos. Eu estou mentindo? E não é criancinha de babá não, de berço não. É adulto barbado, vai se converter, rapaz. Isso aí pertence a Deus. A gente acaba de pintar a igreja, já chega um, já mete o pé na parede. Suja a tua casa. O meu Deus passeia aqui. Meu Deus está aqui. Ele pode curar você aí agora. Ele pode restaurar aí agora. Os leões guardava para que as imagens e os ídolos não entrassem na casa de Deus. Hoje a gente não quer fazer nada. Aí mandaram uma carta, põe lá, filha, onde mandaram a carta. Mandaram um recado lá para a Babilônia, 1000 quilômetros. Capítulo 17, segundo aos Reis. Versículo... Segundo aos Reis, capítulo 17, é o versículo que diz assim. Acho que é antes. Não, depois, pode ir. Pode mais, depois do 25. É isso aí. E pelo que falaram ao rei assírio, dizendo a gente que transportasse para cá, né? Não sabe o culto do Deus da terra. Versículo 27. Eis que ele mandou leões. E o rei da Síria mandou dizer: levai aí um dos sacerdotes que transportasse de lá, que ele vá e habite lá, e ensina o costume do Deus da terra. Estamos falando de missão, não é missão? Aqui nós estamos vendo um rei ímpio, pagão. Mas por causa das atitudes dos leões, eles notaram que era Deus que estava comandando esses animais. Eles armavam armadilha, os animais passavam por outro local. Eles armavam uma tucaia, os leões vinham por outro lado. Diz, é Deus puro e sem mistura, porque eles não sabem o costume do Deus da terra. Mas vai lá no campo de concentração, lá na Babilônia, e procura lá se tem algum sacerdote que quer voltar para a terra dele para ser pregador, ganhar salário pelo rei da Síria. Vamos ver? Verso 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportasse de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como devia temer a Deus. Você está entendendo a mensagem? Aleluia! Esse homem estava no cativeiro, esse homem tinha 70 anos para ser preso, mas quem sabe as suas orações moveu o dedo de Deus, e Deus, estou voltando de volta, eu estou precisando de você, para que ensine a minha palavra aos pagãos, aos idólatras, aos endemoniados. O meu nome tem que ser glorificado. Que eles vá e habite lá, e ensine como deve fazer o quê? Temer a Deus. Chegou a mudança. É 1000 quilômetros de deserto. Chega lá num camelo ou num jumento. Quem sabe o sacerdote chega lá para a mulher e falou: nós vamos embora. Embora para onde, querido? Nós vamos voltar para a nossa terra, para a nossa igreja. Mas nós vamos fazer o quê? Lá não tem mais serviço. Nós vamos ser assalariados pela Síria. Mas o que nós vamos fazer? Se os filhos de Israel estão aqui, o que nós vamos cheirar lá? Não, nós vamos ensinar quem não é crente, cultuar a Deus. Nós vamos fazer obra missionária dentro do próprio país de Israel. Aleluia, o rei da Síria nos convidou para voltar. Aleluia, não é possível, meu esposo. Nós vamos ser assalariados pelo rei da Síria, pelo rei Salmanasser. Aleluia, para ensinar o teu povo a temer a Deus. Meus irmãos, não há tempo. As horas se foi, eu nem comecei.
Deus trabalha com simples coisas, com os animais. Não há tempo. Nós encontramos na Bíblia 66 animais que fizeram a obra de Deus melhor do que eu e você. Vai chover? Amém. Nós fecha a porta e fica até meia-noite. Meus irmãos, Deus ganhou batalha, ganhou guerra, quando homens treinados não tinham mais força de guerrear. Deus foi lá, aí o comandante cansado, exausto, no campo de batalha dobrou o joelho e falou: Deus, dá para mandar reforço? Mandar alguém para ajudar? Deus falou: dá. Chegou lá, passou para a tropa, já já vai vir reforço. Os soldados, capitães, generais perguntou: reforço da onde? Aqui não mora ninguém. Quem é que vai vir aqui para ajudar nós? Vai lá e pergunta para Deus quem é que ele vai mandar. Chegou e falou: Deus, quem o senhor vai mandar para ajudar? Deus falou: já falei com as abelhas. O senhor falou com quem? Falei com as abelhas. E elas vão ajudar a ganhar a batalha. Na casa da abelha, na colmeia, tem 3 tipos de abelha. Tá? 3 tipos. Que é 3 tipos de crente, né? Tem a rainha. A rainha é um problema na Assembleia de Deus. A boca toda pintada e salto alto e vai por aqui, né? Não é verdade? É uma luta. A rainha. E tem o zangão. O zangão não trabalha. O zangão, toda geleia real é pro zangão. É aquele crente, se você prega, ele reclama. Se você não prega, ele reclama. Se você doutrina, ele murmura. Se você não doutrina, ele murmura. Se você estiver aqui hoje, zangão, você vai aprender a ser crente. O zangão só serve para 2 minutos de prazer, o zangão. Ele sobe, casala com a rainha e ela chupa dele toda a geleia real e ele só desce a carcaça para baixo. Não vale a pena ser zangão. Mas lá tem a terceira, que é a operária. Qual é a operária? Aquela que vai procurar flor. É aquela que vai procurar mel. É aquela que vai procurar as coisas. É bem ela. Dessas 3, só uma tem arma de guerra. Quem? A operária. Que trabalha. Ela tem que se defender da mamangava, de outros besouros, com o ferrão. Então Deus equipou. E Deus passou o comando para elas. Falou: ó, meu povo está em guerra. Minha igreja está em batalha. E eu quero que vocês... É para fazer o que, Deus? Só ferroar. Só ferroar. Chegou lá, Deus falou: de lá está o meu povo. Do outro lado do val está o exército do adversário. Vocês ferroam daqui para lá. Ferroar. Deus falou para o capitão de batalha: não precisa correr atrás de ninguém. Fica de joelho, põe a lança, que eu vou trazer o adversário na ponta da lança, na ponta da espada. Todo homem que corre de abelha, corre banando a mão e olhando para trás. Não é assim? Quando o cara menos descobriava, pum, estava na ponta da lança. Era só tirar e caía e morria. Quando terminou a batalha, Deus falou: escreve aí, Josué, capítulo 24, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deus falou: essa batalha não ganhasse com o teu arco, e nem com a tua espada, mas eu enviei os vespões, eu enviei as abelhas, e elas ganharam a batalha. Será que Deus pode contar com nós? Para fazer a obra de Deus? Para fazer a missão? Será que Deus pode? Não dá tempo, as horas se foi. Deus tem animais para trabalhar, para defender a obra dele. Tá? E se não tiver para quem pregar, ele põe a palavra dele na boca da jumenta, mas ela profetiza.
Então Deus não perde batalha. Deus não perde guerra. Será que daria para você fazer alguma coisa para a obra missionária? Será que daria para ajudar? Eu creio que os missionários vão precisar de uma cestinha básica esse final de ano, pelo menos para comprar, pelo menos um frango, no preço que está a carne, né? E aonde está o dinheiro? Está no bolso de vocês. A minha esposa vê, ela fica meio acabulada comigo. Eu lutei para comprar o primeiro carro, fui numa manhã missionária. Quando cheguei lá na manhã missionária, Deus falou: eu quero o teu carro. Fala, Deus, tem tanto carro aí na porta da igreja, vai querer logo o meu? Eu falei: Elza, eu vou ter que dar o meu carro. Para quem? Para Deus. Ele quer o meu carro. E nós vai para casa do quê? De a pé, ué. Mas você tem coragem? Eu falei: eu não tenho coragem. Mas ele está falando. Aleluia! Peguei e dei o carro. Menos de um mês, uma das maiores usinas, a usina Nova América, que hoje é do grupo estrangeiro, a dona me deu um carro zero. Aí comprei, lutei para comprar uma F-250, comprei a F-250, fui todo espaçoso para Rondônia. Chegou lá, lá vem Deus de novo, querendo minha caminhoneta. Falei: mas Deus, o senhor também. Liguei para minha esposa: Elza, eu vou dar a caminhoneta. Mas Elza, você vai vir do quê? Falei: de ônibus, de carroça, de avião. Mas eu vou dar ela. O governador do estado ficou sabendo. O Caveirinha deu a caminhoneta dele para obra missionária, deu. Que ano era a caminhoneta dele? Já era meia velha. Fala para ele que eu vou dar 1-0. Eu falei: é isso aí. Ele é Deus. Ele paga na boca do cofre. Faça uma prova com teu Deus nesse final de ano. Ele vai mudar a história de alguém aqui nesta noite. Faça alguma coisa para a obra missionária. Tá? Ele não deve para ninguém. Ó, deixa eu contar essa. Eu fui pregar numa tribo indígena. Cheguei só com a roupa de corpo, dei até a mala. Vim com uma pastinha de mão. A minha esposa falou assim: Mael, cadê teus ternos, as tuas camisas e as gravatas? Dei tudo. Você deu. Você sabe que você está indo para a Austrália? Você deu até os ternos novos? Deus falou que era para dar, eu dei. E a mala? Dei também. Quem dá a capa, dá o boné. Aleluia. Aí eu peguei e falei, aí ela falou: você vai comprar terno? Eu falei: não, estou indo para a Austrália. Lá a gente compra, lá é mais barato. Mas eu fui para a Austrália. O pastor ficou sabendo aqui no Brasil que eu já tinha dado todos os meus ternos. O pastor falou na igreja: o pastor que vem vindo aí, nós vamos ter que vestir ele, porque ele deu todas as roupas dele para os índios. Cheguei lá, já tinha 12 ternos zerinho comprado. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus quer mudar a história aqui nesta noite. Deus quer mudar a história aqui nesta noite. Faça alguma coisa para Deus. De pé, não há mais tempo. Você que precisa que Deus abra uma porta para você, vem à frente, eu quero orar por você. Meus irmãos, fazia 40